Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Eu sou Matusalém especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei falando sobre Adão e Eva. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: Eva foi criada da costela ou do sêmen de Adão? Muito bem, pessoal, estou de volta para falar sobre esse assunto burocrático, mas antes de tudo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e também, posteriormente, você possa divulgar os meus vídeos para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Agora, é óbvio, pessoal, que para nós discutirmos esse assunto sobre a costela de Adão, é necessário nós lermos um versículo chave, do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21. Porque a história bíblica diz que Deus fez cair um grande sono em Adão e este adormeceu. Deus tirou uma de suas costelas e, a partir dessa costela, Deus construiu o corpo físico de Eva, tá bom? O que é necessário entendermos aqui é que a costela de Adão, na verdade, era a chave para a construção do corpo de Eva. Então, dentro do corpo de Adão, tinha um cromossomo especial, que é chamado de XY, tá bom? E, na verdade, Deus tirou a costela do corpo de Adão, tá? E levou para a Nova Jerusalém, claro, porque em Gálatas diz que a Nova Jerusalém é a nossa mãe, tá bom? Então, o texto bíblico diz que Deus formou a mulher em outra dimensão, certamente em um laboratório especial, e aí Deus, dentro desse tempo Kairos, formou Eva e trouxe Adão. E quando Eva chegou, segundo a história, ela já estava com 30 anos. É lógico que Deus tirou a costela e Adão estava aqui no tempo Cronos, tempo passageiro. Deus levou para a Nova Jerusalém, onde tem o laboratório, e lá Deus confeccionou o corpo de Eva. Um outro detalhe aqui que eu achei muito importante é que algumas traduções, como a King James, tá bom? Diz o seguinte, que Deus tirou uma costela e parte da carne de Adão. Isso significa, pela King James, 611, tá bom? Que Deus tirou duas partes de Adão e não uma só. Tá? Então, uma parte foi a costela e a outra parte, segundo a King James, foi uma parte do corpo, da carne. Isso é muito importante, porque se você pegar a Bíblia de João Ferreira de Almeida, você vai entender que a expressão é só de uma costela. Quando você pega uma Bíblia mais original, tá bom? Ou também a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, você vai entender que realmente não foi somente a costela, e sim dois órgãos, tá bom? Costela e parte do corpo. Isso eu achei muito interessante, tá? Porque a partir desse ponto podemos entender que existe mistério, por detrás aí deste assunto. Um outro detalhe é o que a Bíblia, palavra-chave, apresenta. Por exemplo, a Bíblia palavra-chave, que é uma Bíblia da CPAD, no seu rodapé, explica o seguinte, que a palavra costela está apontando para a palavra sexo.
Então, o texto está falando que a costela que Deus tirou era para fazer uma disjuntora, né, para Adão se relacionar sexualmente falando. Então, a costela, né, nesse caso, não seria simplesmente um osso, e sim algo relacionado à parte íntima do homem, tá? Aos órgãos genitais. Agora, pessoal, a Septuaginta, que é a tradução hebraica para o grego, quando foi traduzir a palavra costela, em muitas traduções, ela colocou a palavra flanco. E o que significa essa palavra? Significa lado de qualquer coisa. Então o texto, quando diz que Deus, né, tirou uma costela do lado de Adão, não está expressando do lado da costela, mas do lado de uma outra parte do corpo. Por exemplo, segundo essa visão da Septuaginta, que é a Bíblia grega, diz o seguinte, que antigamente, nos órgãos genitais do homem, existia um osso, como se fosse uma costela. E foi dali, tá? Dali que Deus tirou a costela. Atualmente, muitos animais têm este osso, né? Essa costela em sua parte íntima. Alguns humanos também, né, já foi constatado que nasceu com essa costela na sua parte íntima. E quando acontece isso, ele passa por uma cirurgia e retira aquele osso, e aí a parte genital do homem volta à sua normalidade, tá bom? Mas realmente a Septuaginta, que é uma tradução antiga, né, e uma das melhores, podemos dizer, e também muito fiel, já tinha essa ideia de que a costela relacionada em Gênesis, capítulo 2, versículo 21, não está apontando para a costela, né, desta parte do corpo, não é verdade? E sim da costela que existia na parte íntima do homem. E Deus tirou ali, né, juntamente com o sêmen do homem, para a construção do corpo de Eva. Agora, vai existir várias contradições. Por exemplo, algumas pessoas podem estar questionando acerca desse assunto, e tem algumas pessoas que ficam com os detalhes da Bíblia literalmente falando, tá bom? Tem pessoas que acreditam que foi a costela, tá? E outras pessoas acreditam que foi do sêmen, baseado aí nesses detalhes que eu estou passando para vocês. Mas tem outros detalhes aqui que eu queria deixar porque é muito interessante. Por exemplo, por que Moisés, que foi o tradutor, deixou a palavra costela? Então, pessoal, muitas pessoas perguntam, por que Moisés colocou a palavra costela? Não é verdade? E o que devemos entender é que o cânon, né, ou a Bíblia original, a essência bíblica, né, do Antigo Testamento, era sacrossanta e exigia que algumas palavras fossem substituídas por outras palavras educativas. E em vez de Moisés colocar a palavra sêmen, colocou a palavra costela. Porque no conceito de Moisés, a palavra costela era um sinônimo para a palavra sêmen ou sexo. E Moisés entendeu que dentro daquela cultura que eles viviam, todos seriam conhecedores desta cultura. E teria facilidade de entender que a palavra costela apontava diretamente para a palavra sêmen. E isso, pessoal, devemos levar a sério. Porque, por exemplo, a palavra sexo não existe na Bíblia Sagrada. Porque a palavra sexo foi substituída pela palavra conhecer. Então, você vai encontrar um texto na Bíblia, por exemplo, dizendo: e conheceu Adão a sua mulher Eva, e ela deu à luz a um filho. Tá? Então, se fosse traduzir para o português, seria mais ou menos o seguinte: e Adão se relacionou sexualmente com Eva, e ela ficou grávida, ou ela deu à luz. Mas na Bíblia, o canon ou cânon original, sacrossanto, não aceita a palavra sexo. Por isso foi colocada a palavra conhecer. E conheceu fulano a fulana e geraram filho. Outro detalhe, lá no livro de Mateus,
está escrito o seguinte, que o anjo Gabriel disse para Maria, né, tu ficarás grávida. E o anjo perguntou, como que vai acontecer isso? Aí o anjo explicou a Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti e a sombra do Onipotente te cobrirá. Está entendendo? A palavra cobrir é o implante de sêmen. Então a palavra cobrir aponta para a palavra sexo. Tá? Da mesma forma que a palavra costela aponta para a palavra sêmen. Tá bom? Então eles mudaram muitas palavras para passar um ponto, né? Uma ideia educativa. Agora, em Gênesis 3,15, o próprio Deus disse a Satanás, da mulher nascerá um, tá? Que pisará na tua cabeça. Então, tem uma tradução que diz assim, do sêmen, ou da semente da mulher. Então você vê que a criação humana é a partir do sêmen, não é a partir da costela. Tudo que Deus vai falar acerca da evolução ou da criação da humanidade, na maioria, ou 99% das passagens bíblicas, Deus fala de sêmen, né, de semente, de órgãos genitais, etc, etc. Tá bom? Um outro detalhe importantíssimo, pessoal, é o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 23, quando o próprio Adão disse o seguinte, né? Essa é agora osso dos meus ossos. Este texto é muito complexo, porque o próprio Adão está dizendo que Deus tirou mais de um osso. Olha, essa é agora osso dos meus, plural, né? Ossos. Isso significa que Deus não tirou somente um osso ou uma costela, tá bom? De Adão. Deus tirou vários ossos para a construção do corpo de Eva. E aí você vai perguntar, de onde Deus tirou todos estes ossos? Pessoal, da costela, chamada costela peniana, tá? O que é a costela peniana? É exatamente aquela costela que tinha, tá, na parte íntima do homem. Já foi comprovado pela ciência ou pela medicina que realmente algumas pessoas nascem com este osso peniano, ou seja, com essa costela peniana, tá bom? Ou seja, na parte íntima existia uma costela. E aqui está dizendo que Deus arrancou vários ossos e não somente uma costela. Isso aqui está provando que não foi a costela do lado de Adão que Deus tirou para formalizar o corpo de Eva, e sim da costela peniana, ou do osso peniano. Outra passagem muito importante é a que está descrita em Gênesis 35, versículo 11, quando Deus disse a Jacó, Jacó, povos e reis nascerão dos teus rins. Está entendendo? Observe que a palavra rins está substituindo a palavra sêmen, da mesma forma que a palavra costela está substituindo a palavra sêmen. Tá bom? Em outra passagem da Bíblia, por exemplo, livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 19, Deus disse a Davi, Davi, dos teus lombos nascerá um homem muito importante, que no caso aqui foi Salomão. Então observe que a palavra lombos está substituindo a palavra sêmen. Deus disse, né, a Davi, dos teus lombos. O que é lombos? Essa parte aqui, ó. Vai nascer um, chamado Salomão. E aí você vai entender que Salomão não nasceu das costelas de Davi, mas que Salomão foi gerado, né, do sêmen de Davi. Isso é muito importante, porque você tem que entender que uma palavra está substituindo uma outra palavra. E aí, para terminar o nosso vídeo, você precisa abrir o livro de aos Hebreus, capítulo 7, versículo 10, quando diz que Abraão, quando deu dízimo a Melquisedeque, toda a sua descendência também, tipologicamente,
estava entregando dízimo a Melquisedeque, porque Abraão estava levando uma promessa de ser pai de uma grande nação. Então, essa promessa já tinha fecundado, já estava nos lombos, nos rins, nas costelas ou no sêmen. A palavra aqui coloca rins, né? Em Hebreus 7:10, coloca a palavra rins no lugar de sêmen. Tá bom? Isso é muito importante e eu sei que você vai pegar várias Bíblias para ter essa ideia, mas você só vai encontrar essas ideias quando você pegar a Bíblia de Jerusalém. Tá bom, pessoal? A Bíblia de Jerusalém. Ou outras Bíblias como a Septuaginta, a Bíblia grega, a Bíblia babilônica ou babilônica, tá bom? Aí você vai ter todas essas ideias e muitas outras, tá bom? E outra vez, pessoal, eu deixo bem claro para vocês aqui que existem enigmas sobrenaturais em relação a este assunto. Porque no livro de aos Romanos, capítulo 5, diz claramente que Jesus é filho de Adão com Maria. E aí você vai questionar de novo. Como que Jesus é filho de Adão? Né? Isso é muito interessante porque a história vai dizer que quando Deus colocou o sono em Adão, Deus tirou 2 cromossomos, o XX e o XY. Está vendo que não foi da costela? E sim do sêmen? Deus tirou 2 cromossomos. Com cromossomos XX, Deus criou o corpo de Eva e o cromossomos XY foi guardado por 4.000 anos. E quando Maria apareceu, Deus pegou cromossomos, tá, o sêmen de Adão, que foi tirado lá do Jardim do Éden, e implantou dentro de Maria. É por isso que Jesus é chamado de filho de Adão. Ou, em outra passagem, outra tradução, Jesus é o segundo Adão. Tá? Então, isso é muito importante, tá? Para nível de conhecimento, claro, tá bom? E também para nível de fé, porque existem detalhes na Bíblia Sagrada que está muito mais além do que podemos imaginar. Se você quiser mais detalhes sobre todos esses assuntos, adquira o livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis por Matusalém. Pessoal, é um livro poderoso, tá bom? Um livro que tem todos esses assuntos e mais 1.200, tá bom? Que Deus abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus.